A graça e a paz, igreja. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos 95. Salmos 95, versos 1 e 3. Amém? Glórias a Deus. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Amém? Então, o salmista nos convida para cantar alegremente ao Senhor. Que nessa noite você possa se entregar a Ele, cantar alegre, confiar nele, entregar a preocupação, medo, tudo ao Senhor. Que hoje possa ser um culto abençoado, que nós possamos dar o nosso melhor. Amém? Então que vocês fiquem livres na presença de Deus, ore e entregue tudo aquilo que te incomoda, busque ao Senhor de todos os vossos corações. Vamos orar? Pai amado, querido Deus, agradecemos a Ti por mais um culto, por mais um momento na Tua presença, que nós possamos como igreja Te louvar, Te adorar, de todos os nossos corações, que possamos entregar o nosso melhor, com a nossa alma, o espírito, com o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a te louvar de todo o coração, Pai. Receba esse culto, use os músicos, use, Senhor, a cada um que vai contribuir para o Teu culto, e que a Tua palavra fale conosco, que o Senhor ministre em nós aquilo que precisamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um domingo abençoado. E entregamos diante de Ti esse momento e pedimos ao Teu Espírito Santo fazer morada em nós, Senhor. Muito obrigado por tudo e Te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. Glória a Deus. E como foi dito, que nós possamos entregar de fato a Deus aquilo que nós temos de mais valioso, o nosso mais puro e mais louvável louvor, em nome de Jesus, que nós possamos entregar aquilo que nós temos de mais puro no nosso coração, e que hoje você possa louvar a Ele, que nós possamos louvar juntos. Esse louvor diz que mãos limpas e coração puro é tudo que eu preciso para estar em sua casa. Louve o Senhor de todo o seu coração. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em tua casa. Me julga e me restaura, eu subirei ao Monte Santo, pra te beijar e contemplar a sua glória.
Aplauda o Senhor, glória a Deus. Esse Deus que nós exaltamos todos os dias. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se o deserto, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Glória a Deus. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Adore ao Senhor sem cessar nessa noite. Luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
Exalte ao Senhor. Agradeça a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa hora. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar a Ele. Quem sabe você está aqui nessa noite, vocês estão nos acompanhando de casa também, que você possa ser transformado pelo Evangelho de Jesus, que você possa ser alguém totalmente não impactado, mas transformado por aquilo que Jesus venha fazendo no teu coração, que Jesus venha fazer no teu coração, que nesta noite você saia daqui transformado, você saia daqui totalmente desejoso de transbordar o amor do Pai, porque nós vivemos uma vida cristã e não apenas um momento cristão. Que Deus possa estar nos incomodando para que possamos estar mudando de vida, para que possamos ter uma transformação, para que possamos de fato sermos luz e sal aqui nessa terra. Que Jesus possa estar abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua saúde, o teu trabalho, em nome de Jesus. Que nessa noite você possa sentir o toque curador do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esses momentos de louvores, porque é unicamente direcionado até o trono da Tua graça, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos o Deus poderoso, um Deus vivo, que aqui está, que a Tua presença ela é real neste lugar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por momentos maravilhosos na Tua presença. E nós Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. Agradeço o Ministério de Louvor, tantos os que estão aqui também. Deus abençoe a vida de vocês. A sonoplastia, a mídia que tem trabalhado, o diaconato, né, para que esse momento aconteça. Porque a gente chega, então as pessoas já estão trabalhando, né? Então isso é muito bom. Alguém nos visita pela primeira vez aqui entre nós? Levanta sua mão, por gentileza. Só para a gente reconhecer, você vai receber uma lembrança da igreja. Todos ali, muito obrigado pela tua presença, tá bom? Você vai receber uma lembrança da igreja. E a todos vocês que têm participado, muito obrigado. De casa também, né? Deus abençoe a vida de vocês. Então se cuidem, tá bom? Prepare lá a sua infusão, o seu chá, já para manter aquecido. E se cuide também, né? Que nós estamos vivendo ainda tempos, né, difíceis. Mas em nome de Jesus, Deus vai cuidar da sua vida. Amém? Fatinha vai trazer a palavra nessa noite. Assim como o Espírito Santo de Deus falou o coração dela, eu creio que Ele vai falar conosco nessa noite também. Então vamos orar pela vida dela. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, que esteja abençoando a vida da Fatinha nesta hora, que irá trazer a mensagem, ó Pai. Que assim como o Senhor disse ao coração dela, que ela possa estar repassando a Tua igreja, ó Deus, de um modo digno, de uma maneira, Pai, totalmente bíblica, ó Deus, e ensinando também, ó Deus, a Tua igreja, assim como o Senhor tem ensinado o coração dela, como nós devemos proceder na nossa vida, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar cada vez mais alinhados com o Teu coração, Senhor. Nos ajude nessa noite. Ajude a Tua filha, ó Pai, que ela possa transmitir aquilo que o Senhor falou ao Teu coração, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. A gente vai... Abre a Bíblia de vocês em Marcos 10. Vou estar fazendo a leitura aqui pelo celular, que é mais... Eu enxergo melhor. Já está chegando a idade, né? Aí você já viu como que é. Não, irmãos, é que eu estou com um probleminha no olho e está tendo mais dificuldade para enxergar. Marcos 10, 46 ao 52. O tema da mensagem de hoje é: Abre os meus olhos, Senhor. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chame.
E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Disse o cego: quero que volte a me enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto é um texto que nos conta a história de um homem, né, que era cego. A Bíblia não fala, né, se esse homem, né, o cego Bartimeu, se ele sofreu alguma coisa no caminho, né, na sua caminhada de vida e ficou cego, ou se ele nasceu, né, se era cego de nascença. A Bíblia não relata isso. Esse fato está nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, né, os evangelhos sinóticos, né, chamados sinóticos, e conta essa história. E Bartimeu, ele era cego e ele ficava ali parado, né, bem na entrada da cidade de Jericó, por onde passavam, né, várias pessoas, né, principalmente em datas especiais. E ele já tinha, com certeza, ouvido falar de quem era Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar dos milagres, daquilo que Jesus poderia fazer na vida das pessoas. E ele está ali, um certo dia, né, sentado, e ele ouve uma multidão se aproximando. E ele ouve que Jesus está entre essa multidão, que essa multidão está seguindo o mestre. E no mesmo instante, esse homem se coloca, né, a chamar, a clamar por Jesus. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa exclamação, irmãos, ele não está só reconhecendo a sua necessidade de Cristo, mas ele está reconhecendo que aquele era o Messias, o prometido. Quando ele fala filho de Davi, ele poderia não enxergar, mas naquele momento aquele homem enxergava muito mais do que aquelas pessoas que estavam ali, porque ele reconhecia que aquele era o Messias, o prometido, o Filho de Deus que viria para salvar o mundo. E ele naquele momento, né, ele não quer perder aquela oportunidade, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão começa, né, a repreender: fica quieto, né, cala sua boca. Imagine você, uma pessoa que está ali, né, que geralmente nós temos, né, às vezes uma certa dificuldade ou um certo preconceito, né, com essas pessoas. E as pessoas repreendiam ele: fica quieto, você acha que ele vai ouvir você? Olha quem é você, fica quieto. E ele não deixou que a sua situação tirasse o foco que ele tinha. E através da vida dele nós podemos aprender, né, algumas lições para nós hoje. Uma delas, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, é que Bartimeu lhe reconheceu humildemente sua necessidade de Jesus. Ele, ouvindo que era Jesus, logo ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não teve medo de clamar pelo nome do Senhor. Ele não teve vergonha, né, de se humilhar. Naquele momento ali, ele reconhece a sua total necessidade de Cristo. Ele não teve vergonha de quem ele era, ele não teve vergonha da multidão, né, que estava ali, colocando rótulos nele, né? E ao olhar para esse homem, eu penso como que muitas vezes nós reagimos diante da multidão. Como que nós reagimos, quem somos nós diante da multidão? O que eu faço, né, com esse Jesus que eu conheço no meio da multidão? Será que eu não tenho problema de me humilhar diante da presença do Senhor? Será que eu não tenho medo de falar quem Ele é, dos seus feitos sobre a minha vida diante das pessoas? Esse homem, em nenhum momento ele não pensou duas vezes, ele foi lá e se humilhou. Né, ele se despiu diante da presença do Senhor, de tudo que ele era. E ele pede: tem misericórdia, tem compaixão de mim. E quantas vezes nós deixamos de nos colocar diante da presença do Senhor de fato como nós somos? Quem realmente nós somos, totalmente necessitados, né, dEle, totalmente dependente dEle. Eu acho que sempre somos dependentes, mas acho que esses dias que nós temos passado, eu acho que esse período que nós temos passado nesses últimos 2 anos praticamente, nós somos totalmente dependentes daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que é a vontade dEle para nós. E muitas vezes, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos difíceis, nós esquecemos disso. Porque nós temos vergonha de se humilhar. O que as pessoas vão pensar de mim se eu ficar falando de Jesus? Será o que as pessoas vão pensar de mim se eu ficar buscando? Porque o fato de eu estar aqui apenas aos domingos, ou às vezes assistindo um culto, não faz de mim um cristão. Não faz de mim um cristão, não faz de mim um seguidor de Cristo.
não transforma a minha vida. Eu preciso ter coragem de me humilhar, de buscar Ele. Mas muitas vezes nós não fazemos isso porque outras coisas são necessárias para que isso aconteça. E esse homem, ele não teve vergonha. Quantas vezes nós deixamos que o Senhor passe por nós? Porque nós somos egoístas, né? Temos nosso orgulho e não nos queremos, né, se prostrar diante dele, porque nós temos medo daquilo que os outros vão pensar de nós. E isso, irmãos, não precisa ser feito só no meio das pessoas. Eu acho que nós como cristãos, nós precisamos ter o hábito, criar o hábito, né, aqueles que não têm, de estar lendo a Bíblia, de estar falando com o Senhor, de estar orando. Hoje nós comentávamos, o pastor e eu, sobre que, às vezes, as pessoas só mandam mensagem para nós na hora que o negócio está pegando. Quando está tudo bem, está lá postando foto de bebida, está lá postando foto curtindo, e foto ali, foto aqui, curtindo a vida, doidado, né? Como diz o outro. Não posta, não fala nada com você, nem pergunta se você está bem, e a igreja como que está. Aí na hora que aconteceu isso hoje, viu, irmãos? Aí na hora que o negócio aperta, a pessoa manda mensagem para você. Ora por mim. A gente ora, é claro. Nós oramos, nós vamos quando necessário. Né? E tem gente que olha para nós, ainda vocês vão lá, nós vamos. Está pedindo, está chamando, nós vamos. Nosso chamado é para isso. Nós temos um chamado e nós vamos cumprir, independente de compromisso da pessoa ou não. Mas nós precisamos ter esse compromisso diário com o Senhor. Um compromisso de busca constante dele, para que quando esse momento chegar, eu tenho que sim, que procurar a ajuda dos irmãos, eu tenho sim que mandar uma mensagem pedindo, olha, ore por mim, ore por nós, esteja comigo em oração. Mas que neste momento eu não precise, somente neste momento, buscar esse apoio. Eu preciso buscar sempre a comunhão com os irmãos, estar em comunhão com eles, né, ter humildade de chegar e falar. Muitas vezes nós nos isolamos, né, ficamos sozinhos, temos medo de se envolver, não queremos nos envolver. Porque nós não queremos que as pessoas realmente saibam do que está acontecendo conosco, mas nós precisamos disso. Né, nós precisamos reconhecer com humildade que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E este homem, irmão, outra lição que nós podemos ver na vida dele é que ele perseverou em buscar Jesus, mesmo em condições de desânimo. Quando o cego, ele começa a clamar ao Senhor, a situação que ele está vivendo ali era totalmente miserável. Aquele homem era um mendigo, estava ali sentado à beira do caminho, cego, né, que piorava a situação dele. O fato de estar nas ruas pedindo, né, não tendo um lugar para ficar, já é difícil, mas esse homem tinha um fator a mais que piorava a situação dele. Ele era cego e ele era totalmente dependente de pessoas e ele era ignorado. E este homem não pensou, eu sou um pobre, coitado, como que eu vou chegar até o Senhor? Ele não vai me ver mesmo, eu estou aqui, não. A situação dele de desânimo, a situação que ele estava ali de miséria, não impediu que ele levantasse, que ele começasse a gritar. Ele pode ter pensado, eu sou cego. Eu posso sair esbarrando aí nos outros, mas eu não sou mudo. Eu tenho tenho pulmão, eu vou gritar. Eu vou gritar e Jesus vai me ouvir. Porque ele reconhecia que naquele momento Jesus era tudo o que ele precisava, ele não precisava de mais nada. Ele reconhecia a sua total dependência de Cristo e ele sabia que Jesus era o Senhor. O nosso problema, muitas vezes, é que nós olhamos para Jesus como um milagreiro, só isso. Nós olhamos para Ele, queremos Ele para a nossa vida, para só fazer milagres, para realizar as nossas vontades. Só que na hora que o Senhor vem, eu quero você como meu servo. Essa parte aí eu não quero, não. Ser servo, ter o Senhor como Senhor da minha vida já é meio complicado. Nós queremos a bênção. Mas nós não temos coragem de nos colocar diante dele para reconhecê-lo, né, como Senhor e Salvador da nossa vida. E para isso que ele veio. Né, Deus entregou o seu único filho por amor a nós. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o único caminho que nos leva ao céu. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o único caminho. Nós somos totalmente dependentes dele. Né, tudo que nós fazemos tem que ser em torno dele. Então, às vezes, eu vivo uma vida enganada, achando que eu tenho Jesus e eu não tenho. Às vezes, Jesus é para mim somente aquele homem que veio há alguns anos atrás, né, há um tempo atrás, e que ele pode satisfazer as minhas vontades. Quando ele está satisfazendo as minhas vontades, tudo bem, que legal, eu venho aqui, né, falo dele, tenho alegria. Mas passou aquele momento, quando a dor chega, quando o momento difícil chega, eu já não quero mais esse Jesus. A gente vê muitas pessoas que no momento da dificuldade, no momento que
o problema chega, em vez de se achegar, né, ao Senhor, se afasta. Ou no momento que está tudo bem, que conseguiu, orou pro Senhor para certas coisas acontecessem na sua vida, conseguiu, está lá, alcançou, o Senhor abençoou. Mas a partir do momento que ele recebe a bênção, já recebi, está aqui, já agradeci, agora eu vou sair novamente da presença do Senhor. Nós achamos que o fato de nós estarmos, né, com o ressuscitado, que é Jesus, com o Filho de Deus, nós achamos que tudo tem que ficar bem. Nós achamos que o fato de caminhar com o Senhor, o fato de servir, ele tem a obrigação de manter a minha vida boa, da forma melhor possível para mim. E não é assim, irmãos. Muitas vezes é na dificuldade, na hora do desânimo, é na hora da dor que nós vamos ter um encontro real com o Senhor, que nós vamos sentir realmente a sua dependência. Só que nós precisamos aprender a depender dele no momento bom também. Por que no momento bom nós o abandonamos? Por que no momento bom nós deixamos de estar presente na casa do Senhor, nós deixamos de fazer as coisas dele? Quando as coisas começam a acontecer, a primeira coisa que nós largamos é a casa do Senhor. A primeira coisa que nós soltamos a mão é do Senhor. Porque nós achamos que está tudo bem, agora está caminhando tudo bem, eu tenho tudo que eu quero, a minha vida está boa, eu consegui o que eu queria, Deus me abençoou com aquilo que eu queria, está tudo certo. Só que é nessa hora que nós precisamos ter gratidão. Quando nós olhamos para a vida desse homem, esse homem, no momento que ele recebeu o seu milagre, ele não saiu correndo. A palavra de Deus fala que ele continuou seguindo ao Senhor. Ele continuou caminhando com ele. Mas aí você pode olhar para mim e falar, Fatinha, era Jesus, né? Irmãos, a presença do Senhor, ela é real. Da mesma forma que era aquele tempo, o Senhor Jesus se faz presente. Ele está conosco o tempo todo, caminhando, né, lado a lado. É que muitas vezes nós estamos caminhando, achamos que estamos caminhando com Ele, mas estamos à beira do caminho. Até quando eu vou ficar olhando o Senhor Jesus realizar milagres na vida dos outros? Vou ficar na beira da estrada, olhando o outro ser abençoado, olhando o outro prosperar na sua vida cristã, olhando o outro ter uma vida abundante, que a palavra de Deus me dá, essa promessa, de ter uma vida abundante em Cristo. Até quando eu vou ficar à beira do caminho, lá parado, sentado, olhando Jesus passando e não fazer nada? E esse homem, irmãos, ele fez renúncia. Faça renúncias necessárias e lance fora a capa. Quando fala da capa aqui de Bartimeu, esse homem usava uma capa diferente, que era uma capa que tinha como uma identidade de que ele era um mendigo. Né? Naquele tempo, o Império Romano dava uma capa para essas pessoas, e ela vestia essa capa, e atrás tinha dizeres em latim que falava, esse é um homem mendigo, miserável, totalmente dependente de outras pessoas. Então, imagine, aquela capa era tudo que ele tinha. Aquela capa, ao mesmo tempo que trazia para ele um jugo sobre ele, né? Que imagine o constrangimento de ter que carregar aquilo ali, a marca de que ele era um homem miserável, né? Um coitado, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, aquela capa era tudo que ele tinha. Ele tinha proteção ali, porque era aquela capa que protegia ele do frio, do vento, da poeira, né? Quando eles estavam ali na beira da estrada. Aquela capa trazia, né, uma identidade para ele, mesmo que fosse uma identidade ruim, trazia as pessoas ao passarem, ao olhar para ele e ver ele com aquela capa, já sabia que ele era um necessitado, que ele precisava. Então, ele precisava daquela capa. Só que no momento que ele ouve que Jesus o chamava, aquilo deu um ânimo para ele, ele soltou, e a primeira coisa que ele fez, ele soltou a sua capa. Ele largou. Porque naquele momento, aquilo que ele achava útil era uma coisa que daria problema para ele. Às vezes ele poderia correr ali no meio da multidão, enroscar a sua capa em algum lugar, e ele já teve essa consciência, porque ele sabia que aquele homem, que aquele Jesus que estava passando, poderia mudar a vida dele. E ele sabia que ele não ia mais precisar, a fé dele foi tão grande, ele confiava naquilo que ele estava vendo, ele confiava que aquele homem era o Salvador, que ele largou tudo. Aquilo que nós achamos muitas vezes que é útil para mim hoje, pode ser a minha capa que tem me afastado do Senhor. Às vezes essa capa que está entre eu e o Senhor atrapalhando. O que tem me atrapalhado? Que capa que está no meio hoje, entre mim e o Senhor? O que tem me tirado, né, tem me afastado cada vez mais dele? O que tem me atrapalhado a chegar nele?
Será que eu confio o suficiente que o Senhor, Ele pode? Eu posso jogar essa capa, eu posso largar isso que eu acho que é útil para mim, para poder segui-lo? Para que Ele possa mudar a minha vida, para que Ele me faça ver novamente? Às vezes você pode olhar para mim e falar, eu não sou cego, eu sei. Mas muitas vezes nós somos cegos espiritualmente. Muitas vezes nossos olhos estão vendados pelo pecado, pelo costume, pela rotina que nós temos, vícios que nós temos no dia a dia. Às vezes pessoas têm nos trazido cegueira espiritual. Será que eu tenho fé? Será que eu caminho lado a lado com o Senhor? Eu tenho essa força de soltar aquilo que tem me tirado da presença dEle? Quando este homem, ele escuta a boa notícia de que Jesus, alguém chega e fala, olha, ele está te chamando. Esse homem deu um salto. Deu um salto de alegria, de fé, para poder chegar perto de Jesus. Isso às vezes eu penso que quantas vezes, e eu me incluo nisso também, viu, irmãos? Quantas vezes nós queremos inventar desculpas para não estar na presença do Senhor? Quantas vezes nós inventamos coisas, colocamos barreiras, né? Eu não posso, porque isso, porque aquilo. A presença de Jesus, o fato de estar aqui adorando não me empolga mais, não me dá alegria mais. Esse homem, ele estava empolgado, ele estava feliz, ele vai ali com toda alegria, com toda satisfação, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que o Senhor, independente se ele voltasse a ver ou não, ele sabia que o Senhor era suficiente, que ele não precisaria mais daquela capa. Porque agora a proteção dele viria do Senhor, porque a suficiência dele viria do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos de migalhas, muitas vezes nós vivemos de coisas dos outros, migalhas, os que sobram, porque nós não sabemos, nós não reconhecemos quem realmente o Senhor Jesus é na nossa vida. Nós conhecemos apenas de ouvir falar, nós não caminhamos, né? Lado a lado com Ele, face a face com Ele, porque eu não vou conhecer Ele só de vir aqui e ouvir a palavra. Eu só vou ter um encontro real com o Senhor quando eu me colocar diante dEle, pegar a sua palavra, começar a ler a palavra, ter um momento de palavra e oração. E às vezes nós falamos, mas eu não sei o que falar, irmão, chega ali, fique quieto, o Senhor ouve nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do meu coração, do seu. O nosso problema, irmãos, que muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e Ele dá. E nós ficamos felizes. E às vezes são coisas grandiosas, às vezes é um milagre que acontece. E nós ficamos felizes, né, empolgados, viemos aqui, agradecemos, louvamos, contamos para todo mundo. Só que daqui a pouco nós voltamos a nos acomodar de novo. Daqui a pouco nós estamos acomodados na nossa vida cristã, tudo volta ao normal, parece que aquele amor, aquela chama não queima mais no meu coração. Parece que o estar na presença de irmãos incomoda, né, não é gostoso estar aqui. E eu começo a vir pelo fato de que eu vou no domingo à igreja, se eu não for, né, o pastor vai me perturbar, ou se eu tenho ministério, eu tenho que estar lá. Irmãos, quando nós caímos, quando nós chegamos nesse ponto de estar aqui pelo fato de querer agradar os outros, isso é muito sério. É neste momento que eu preciso reconhecer com humildade que eu estou com problemas, que eu preciso do Senhor. As coisas estão acontecendo, o Senhor Jesus está voltando, isso é um fato. Ele está voltando, e se Ele voltasse hoje, como que Ele ia encontrar o meu coração? Como que Ele iria me encontrar? Será que eu teria vergonha de estar diante da presença dEle? Será que eu teria vergonha de falar, olha, Senhor, eu estou falhando, eu estou longe do Senhor. Eu tenho vivido a vida para mim, para satisfazer os meus prazeres e tenho esquecido daquilo que o Senhor é realmente na minha vida. O que te incomoda nessa noite? Qual é a capa que você precisa deixar? Este homem, quando ouve falar que o Senhor Jesus estava passando ali, ele sabia que aquele era o bom pastor. Ele sabia que passava por ali, aquele era o único que podia saciar todas as suas vontades de fato e de verdade. Será que eu tenho essa mesma fé diante do Senhor Jesus ainda? Será que quando eu lembro do que Ele fez na minha vida, será que isso ainda me empolga, me traz prazer, me traz alegria estar aqui? Ou será que eu já chego à igreja pensando que na hora que o culto vai terminar, o que eu vou fazer depois? Os louvores não me empolgam mais e a gente tem que parar de transferir a responsabilidade para os outros. A gente tem que parar, porque às vezes a gente não faz. Mas é porque fulano desanima a minha fé. Irmãos, tira os olhos do fulano, do irmão, de quem for, coloca o seu foco em Cristo. Se eu fosse olhar para irmãos, eu não estaria aqui hoje, não. Estaria lá na minha casa. Olha lá se eu estivesse lá ainda. Nossos olhos têm que estar no Senhor. Se nós colocar os nossos olhos em pessoas, as pessoas são falhas.
Eu preciso cuidar de mim, da minha vida espiritual e saber que eu estou fazendo. Porque, irmão, se alguém estiver fazendo alguma coisa, o problema é dela, o pecado é dela, não se preocupa não. Quem vai prestar conta com o Senhor é ela, você vai prestar a sua. Então, até nisso, nós queremos cuidar da vida do outro. E jogamos a responsabilidade, o fato de não fazer, às vezes, na nossa própria família. Ah, é a minha família que me atrapalha. Ah, é isso que me atrapalha. Não sei quem me atrapalha. Todo mundo me atrapalha. E quando nós sabemos, na verdade, no íntimo do nosso coração, que quem atrapalha somos nós mesmos. Somos nós que nos atrapalhamos. Nós somos o nosso problema. Mas nós não temos a coragem, né, a humildade de chegar diante do Senhor e falar isso. Senhor, eu preciso de Ti. Fazer aquela oração, né, que você é totalmente dependente dEle, confessar aquilo que precisa ser confessado, confessar aquilo que precisa ser deixado, ser diferente. Eu fico olhando, e toda vez eu falo isso, irmãos, é que isso incomoda muito. Toda vez, a gente olha, às vezes, algumas redes sociais aí, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, será que a pessoa tem vergonha de falar que é crente, que é de Jesus, que participa da igreja? Você não vê nada. Nada da pessoa na igreja. A pessoa nem parece que crente é, nem que vai em alguma igreja. Parece que tem vergonha de colocar, de falar que é cristão. Por quê? Porque às vezes nós temos vergonha. Porque nós sabemos daquilo que nós fazemos. Porque nós sabemos que lá fora nós não somos um bom testemunho. E nós não queremos passar, envergonhar o nome de Cristo, mas nós já estamos envergonhando faz tempo. A pessoa não sabendo quem eu sou, a pessoa não vai falar, a pessoa não vai cobrar. Nós precisamos, parece que tem pessoas que têm vergonha de postar lá que faz parte do, sei lá, alguma coisa que pelo menos deixa um sinal de que ela é uma cristã. E eu louvo a Deus pela vida de pessoas que postam. Que não tem vergonha de falar o que é. Porque às vezes ela posta, e às vezes tem algumas pessoas que julgam algumas postagens, né? Mas aquela pessoa não tem vergonha de falar quem ela é. Porque às vezes lá, quando ela está lá fazendo, ela deve estar testemunhando. E às vezes nós, com os nossos olhos, quando nós estamos, eu estava falando hoje, que quando nós estamos assistindo um programa de TV, que nós estamos de telespectadores, né? Quando nós estamos à beira do caminho, é mais fácil ficar criticando os outros. Então, quando nós estamos só olhando, e nós começamos a ver só os problemas, nós começamos a reclamar, nós começamos a ver só o lado negativo, porque não acontece isso, porque a minha vida não vai para frente, porque o Senhor não me abençoa, porque fulano fez isso, eu não vou fazer isso por causa de ciclano, porque não sei o quê. E nós começamos a ver de ser bênçãos, nós começamos a tornar um problema para nós e um problema para os outros, porque nós somos só olhando e ficamos criticando. Mas quando nós levantamos, saímos da beira do caminho e colocamos diante de caminhar junto com o Senhor, decidimos caminhar com Ele, isso acaba. Porque nós estamos ali participando, estamos juntos. Não é verdade? Quando você faz parte de um time, né, quem gosta de jogar ou quem assiste futebol, que você só está assistindo, você começa a criticar, né? Fulano está jogando mal. Que se eu tivesse lá. Aí quando você está lá, você não tem tempo de criticar ninguém, porque você está participando ali, né? Você está junto. E assim é a obra, assim é servir ao Senhor, assim é a vida cristã. Quando eu estou longe, quando eu só estou de espectador ali só olhando, eu começo a colocar meus olhos em problemas. Eu começo a achar tudo errado, eu começo a criticar, eu começo a falar, eu começo a questionar o Senhor, que as coisas não acontecem. Mas quando eu faço parte, quando eu caminho com Ele, quando eu tenho a coragem de me levantar da beira do caminho e falar, eu vou seguir o Senhor, as coisas começam a mudar. Meu coração começa a mudar. Porque eu estou fazendo parte daquilo, eu estou vivendo com o Senhor. E mesmo que as coisas não saiam da forma que eu quero, que as coisas não sejam daquele jeito que eu esperava, eu não reclamo, porque eu sei descansar. Porque quando mais perto nós estamos dele, irmãos, quando mais perto nós caminhamos com ele, nós não temos medo. Nós não temos medo do futuro, nós não temos medo daquilo que vai acontecer, porque nós sabemos que ele vai nos sustentar. Porque nós sabemos que a alegria nossa está com ele, a salvação, a nossa alegria, a alegria da salvação é ele, é o Senhor. Se a minha alegria da salvação não for ele, quem vai ser? Por isso que meus olhos, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu decido por Cristo, quando eu creio em Jesus como Salvador, eu preciso estar com os olhos nele, confiar nele. Os meus olhos têm que ser totalmente voltados a ele, porque quando nós caminhamos com o Senhor e nós começamos a colocar os nossos olhos em pessoas, começamos a colocar os nossos olhos em coisas, em dificuldades, em problemas, nós esquecemos de quem ele é. Nossos olhos são vendados novamente. E nós perdemos aquela luz que ele nos traz na nossa vida, quando nós cremos nele.
E a cura do cego Bartimeu revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que Ele ama. O Senhor Jesus, quando Ele chega naquele homem, Ele fala assim, olha, manda chamá-lo. Jesus, Ele é Deus, Ele sabia da necessidade daquele homem, Ele sabia que aquele homem iria chamá-lo. E Ele olha e fala, traga ele aqui. E quando aquele homem chega nele, Ele fala para aquele homem, o que você quer que eu te faça? Ele precisaria perguntar? Ele não precisaria, ele sabia que aquele homem era cego. Ele sabia, todos sabiam que aquele homem era cego, e o Senhor Jesus sabia disso. Muitas vezes, irmãos, Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer relacionar comigo, com você. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar que é totalmente dependente dEle, que precisa dEle, o que você quer dEle. E o Senhor é tão misericordioso que quantas vezes nós nem pedimos e Ele dá aquilo que nós não pedimos. Quantas vezes, se eu perguntar, acho que todos aqui podem testemunhar isso, de quantas vezes de pensar em alguma necessidade, de falar alguma coisa e o Senhor já ir providenciar. Porque Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nosso favor, e amém por isso. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós não somos merecedores, irmãos, nenhum momento da misericórdia dEle, do cuidado dEle, do amor dEle. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele quer ter um relacionamento conosco. Mesmo quando nós o deixamos, mesmo quando nós o negamos, né, quando nós não vemos que Ele está aqui. Mesmo assim. Então, essa história, né, esse acontecimento mostra o como o Senhor Jesus, Ele deseja ter um relacionamento comigo e com você. Como está meu relacionamento com Ele hoje, como cristão? Como eu tenho tido esse relacionamento com o Senhor, eu tenho orado, quais são os tipos de orações que eu tenho feito a Ele? Será que as minhas orações têm sido egoístas? Será que as minhas orações têm sido cheias de orgulho? Ou tenho se colocado diante dEle com o coração quebrantado? Jesus, Ele quer me encontrar para me abençoar, Ele quer encontrar você para abençoar. Será que Ele tem passado entre mim? Será que Ele tem passado entre a multidão e eu tenho perdido? Porque meu foco está em pessoas, porque o meu foco está em agradar pessoas, em ouvir a multidão. Quantas vezes nós abrimos, nós gritamos, né, para a pessoa errada, nós gritamos para todos, falamos, pedimos, mas não chegamos ao Mestre. Nós não chegamos até Ele e pedimos para Ele. Pedimos para todo mundo, gritamos para todo mundo, menos para aquele que é o Senhor, que é o único que pode mudar a minha vida, que é o único que pode me dar uma vida cristã abundante. Somente nele. Não adianta eu querer falar que eu vou ter um compromisso com o Senhor, que eu vou ter uma vida cristã abundante se eu não o busco, né? Não adianta. Tem outra canção que fala, né, que não fale que me conhece, se me esquece em cada esquina. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso meio. Nós falamos que o conhecemos, mas nós esquecemos Ele em cada esquina, em cada instante, nós esquecemos de quem Ele é. Nós esquecemos o que Ele pode fazer por mim. E em Jeremias 29:13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Que você possa buscar o Senhor de todo o coração. Eu pedi para você se colocar em pé, a Isa vai estar colocando uma canção e o Lucas. Permita que o Senhor toque você nessa noite. Né? Às vezes você pode até falar assim, olha, minha vida cristã está ótima, amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas às vezes tem alguma coisa que você precisa que o Senhor traga à luz. Você precisa que o Senhor faça você ver, né, uma saída lá no finalzinho do túnel. E Ele é a saída, Ele sempre é a saída. Se prostre diante dEle nesse momento, durante essa canção, se humilhe, fale com Ele. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e
Coloque diante do Senhor, se humilhe diante dele. Fale a Ele neste momento que tem incomodado o seu coração, aquilo que é preciso ser deixado, a capa que é preciso ser deixada essa noite, que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor. Mesmo aqueles que estão em casa, se coloque diante do Senhor, entregue a sua vida. A presença do Senhor, irmãos, ela é real no nosso meio. A palavra de Deus fala que quando estamos reunidos, Ele se faz presente, e isso tem que encher meu coração de alegria, de confiança. Eu preciso confiar, eu preciso saber quem Ele é para mim. Peça ao Senhor que tire tudo aquilo que tem te deixado cego nessa noite, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem trazido desânimo, frieza na sua vida. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, Senhor, como seus filhos, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração, Senhor, que está aqui nessa noite, cada vida, Senhor, que tem levantado seu clamor em sua casa. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Pai, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor, tudo aquilo que tem ficado entre nós e o Senhor, ó Deus, que venha ser deixado, venha ser lançado fora, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ter uma comunhão, Senhor, confiante contigo, caminhando lado a lado com o Senhor, para que chegue em nós a confiança de deixar, Senhor, aquilo que nós achamos útil, Senhor, mas que nós sabemos que nos afasta do Senhor, ó Deus. Nos dê, Senhor, coragem, Senhor, para descansar, saber que sempre, Senhor, a Tua vontade é a melhor para nós, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a viver uma vida, Senhor, de renúncia, uma vida, Senhor, que glorifica o Seu nome, ó Pai. Deus, que todas as vendas, Senhor, venham cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que nós, ao sairmos daqui, nós possamos sair, Senhor, com os nossos corações quebrantados, com nossos corações contritos, Senhor, pela Tua palavra. Nós podemos sair daqui, Senhor, transformados, ó Deus, totalmente dependente do Senhor. Que venha ser uma semana diferente, que eu possa, Senhor, testemunhar, que cada um de nós possamos testemunhar diante daqueles que não Te conhecem. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver luz, que nós possamos levar ânimo, Senhor. Que a alegria, Senhor, de estar diante do Senhor, ó Pai, venha ser vista em nós, através dos nossos atos, Senhor, através daquilo que nós fazemos, que nós possamos adorar o Senhor de coração, Senhor, não apenas de lábios, Senhor. Que estar na Sua presença, nós possamos nos levantar, Senhor, com alegria, nos mexer, Senhor, em direção ao Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Senhor. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder pregar a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Amém, irmãos? Pode se sentar por um instante, obrigado. Minha esposa ela tem me ajudado muito, não somente aqui, né? Como a gente já tem falado, a pregação não é a vida cristã, não somente a pregação, mas o dia a dia, né? Então ela, muitas outras pessoas também têm nos ajudado muito. Eu louvo muito a Deus por suas vidas, tá bom? Como a Fatinha estava dizendo, vamos nos posicionar. Ontem eu conversava com meu pai na fé, pastor Amaro, não sei quantos conhecem. Eu conversava com ele e eu comentava algo semelhante. Eu não me posicionava. Eu estava na igreja, depois daqui a pouco desviava, estava na igreja, desviava. Chegou um momento que foi isso aí. E numa mensagem eu falei, não, eu me posicionei, eu vou servir a Cristo. Irmão, se fosse para estar olhando por pessoas, conforme a Fatinha falou, a gente desanima. A gente vai desanimar com certeza. Então não olhe para vidas, larga a mão de vitimismo, enfrenta, o diabo às vezes quer vir para cima da gente, vamos para frente, vamos lutar. É isso que a igreja precisa ser avivada, amém? Não adianta nada ficar quietinho, enquanto isso, pessoas estão avançando aí, não, a gente precisa tomar a frente sim, sabe? Quando eu entendi isso, eu não parei mais, foi com a graça de Deus, não com a minha força, com a força do Senhor eu vou adiante, eu vou à frente. É isso que Deus espera de nós. E ontem eu conversava com outro pastor, mesma coisa. Quando nós olhamos cadeiras vazias, vamos convidar pessoas, vamos chamar. Eu louvo muito a Deus por você que tem convidado vidas para estar aqui, que pode estar aqui. Faça isso em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero convidar as crianças. Nós vamos orar pela vida delas. Que algumas pessoas falam que as crianças elas são o futuro da igreja. Não, elas são o presente da igreja. Elas já, né? E aquelas que estão em casa também.
Nós vamos orar pela vida delas e de vocês. Olha o sorriso dele, olha lá, olha, vem. Nós vamos orar. Eu agradeço a Deus pelo Ministério Infantil também. E olha o sorriso dele, olha lá. Olha o sorriso deles, né? A Laurinha, o Tiago, o Manuel, as crianças que estão em casa também. Vamos orar pela vida deles. Amém, irmãos? Olha aqui, que ânimo, que fogo, ô glória. Amém, irmãos? Aê, estão vivos. Vamos orar por elas, por nossas crianças. Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Heitor, você vai ficar cego, não olha aí não. Vamos orar pela vida delas. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, obrigado pela vida de cada criança aqui representada. Também, ó Deus, de cada criança que está em casa, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a vida delas, ó Pai. Que elas possam estar crescendo, ó Deus, debaixo dos Teus caminhos, dos Teus cuidados, ó Deus. Abençoando cada pai, cada mãe, que possa estar levando sempre os seus filhos, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Pai. Que também, ó Deus, em casa elas possam estar ouvindo do Senhor, ó Deus. Que elas possam estar crescendo, ó Pai, e sabendo que o Senhor morreu por elas também. Abençoe cada uma delas, ó Pai. Dê sabedoria, delas muita saúde, ó Deus. E que ela possa estar sempre, ó Deus, sendo obedientes aos seus pais, ó Pai. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essas vidas, pelo Ministério Infantil, ó Deus, e por cada um, ó Pai, que tem se preocupado em ensinar os Teus caminhos aos Teus filhos, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Manuel, Tiago, a Laurinha. As crianças têm sido uma bênção, irmãos. Nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês, que tem ensinado e tem cuidado dos seus filhos nos caminhos do nosso Deus. E ora por sua família, ora por tua vida, ora por tua semana. Você tem uma semana abençoada, que Deus te proteja, que Deus te dê muita saúde, se cuide, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus possa estar te abençoando mesmo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado por cada vida, ó Deus, que está prestando um culto também no seu lar, ó Pai. Nós agradecemos por cada uma delas, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por cada casa. Nós oramos, ó Deus, por cada família, ó Pai, que está orando neste momento. Deus, Satanás tem tentado contra esta família, que cai por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, estar erguendo a bandeira do Evangelho bem alto e nos posicionando, dizendo que a nossa nação, a nossa cidade já é do Senhor Jesus, e a Tua igreja possa ter voz, que a Tua igreja possa estar falando que somente o Senhor Jesus é que salva, é que cura, é que restaura, em nome do Senhor. Abençoe nossos lares, ó Deus, que caia por terra todo pensamento negativo, todo pensamento, ó Pai, de divórcio, todo pensamento contrário à Tua palavra, ó Deus, que caia por terra, ó Deus. Esteja abençoando nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, nessa hora em favor da vida da Andresa, na vida do Douglas. Esteja com eles, ó Pai, abençoando, curando essas vidas em nome de Jesus. Que eles possam, ó Deus, estar reconhecendo, ó Deus, a Tua presença ali naquele lar, naquela saúde. Obrigado que o Senhor tem cuidado da vida deles, ó Pai. Obrigado, Deus, também por vidas que têm se recuperado também, ó Deus, dessa doença, da Covid. E seja abençoando cada uma delas, ó Pai. Nós colocamos a vida daqueles que estão enfrentando, ó Deus, esse vírus. Dê cura a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Continue, ó Pai, visitando os hospitais, ó Deus, com os médicos, enfermeiros, em nome de Jesus, ó Pai. Proteja cada um deles, ó Deus, que tem se colocado à frente disso tudo, ó Pai. Esteja protegendo, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Pai, estar sendo glorificado nisso. E todos aqueles também, ó Deus, que estão à frente, ó Pai, desta luta contra essa doença, ó Deus. Abençoe grandemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você tem uma semana muitíssimo abençoada, tá bom? Levante as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até quarta-feira e domingo também. Volte mais vezes, tá bom? Até mais. Deus abençoe.